Oliveira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Bom dia a todos e todas. Cumprimento na pessoa da deputada Olívia Santana. Parabéns pela iniciativa. Isso demonstra que é um mandato de muita escuta e que entende os movimentos sociais, que, como o nosso presidente aqui do sindicato falou, que depois da pandemia o mototáxi e o motofrete viraram uma realidade dentro do nosso país. E segundo o IPEA, o número de profissionais que estão inseridos nessa atividade econômica, ela não para de crescer desde a pandemia. E isso nos traz essa reflexão e a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas voltadas para vocês. E a primeira, deputada e todos que estão aqui, é a questão das mulheres. Por que não temos mulheres aqui? Eu tive num seminário da Paraíba e lá existe uma associação de motociclistas mulheres profissionais. E elas têm muitas reivindicações e pautas que eu, inclusive, nunca tinha enxergado, que é a ausência de infraestrutura para as mulheres utilizarem banheiros públicos. Então, quem está na rua como vocês, exercendo atividades durante 12 horas, 14 horas diariamente, não tem equipamentos públicos para utilizar nessa jornada extensa de vocês. Então, há essa primeira dificuldade, essa primeira reivindicação. A segurança pública. Se os homens estão expostos, imagine as mulheres, com outros crimes sexuais que existem na questão do trânsito. Então, se falta a segurança pública generalista e para homens, para mulheres, ainda tem que ter esse contato e esse olhar mais detalhista, né? Então, por isso que as mulheres não são tão inseridas nesse contexto, mas eu acho que, como é uma nova profissão, tempos modernos, a gente precisa ter um olhar 360 para que todos possam ser inseridos nisso. E aqui o Instituto tem trabalhado muito junto com a Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, com a AND, Associação Nacional dos Detrans, que hoje o novo diretor Max Passos também faz parte. Tivemos a Semana Nacional do Motociclista em Brasília. E a gente vê que hoje nós temos um primeiro programa, uma primeira política, que é para atender os equipamentos dos senhores e das senhoras. A motocicleta é um equipamento que precisa realmente ser novo, ter toda a capacidade de salvar a vida dos senhores, com capacidade de frenagem, inspeções periódicas. Por isso que a placa de aluguel, ela não é um desperdício, é uma necessidade para que vocês sejam, e o equipamento de vocês, inspecionados. Então, a partir do momento que o condutor decente fez um financiamento via BNDES, positivo, mas há necessidade da isenção, até para que a categoria seja igualitária. Mototáxi é igual a táxi, só o equipamento que é diferente. Então, é preciso ter essas isenções e a política idêntica aos taxistas, até porque os mototaxistas hoje são responsáveis pela mobilidade urbana, que aí eu venho para o segundo pilar em que todos estão falando aqui do faixa azul. Faixa azul é excepcional, muito importante, mas se não tiver inserido dentro de um plano de mobilidade dos municípios, ela pode tornar um caos. Caos do tipo de esvaziamento do transporte público para as pessoas que não querem se arriscar em moto, uma falsa segurança para a pessoa que adquire a motocicleta, agora vão andar na faixa azul, vão estar em ambiente seguro o tempo todo. É falso, só vai estar nas avenidas de grande fluxo. Então, há necessidade de forçar os municípios, deputada, e o plano tem que ter esse olhar, a eles municipalizar o trânsito e, depois de municipalizado, ter um plano de mobilidade. Então, muitos municípios hoje, eles não são municipalizados. Na Bahia, dos 417, cerca somente de 20% tem o trânsito municipalizado. Então, somente esses 20% podem ter mototaxista, porque para exercer a atividade de mototaxista há necessidade de uma lei municipal regulamentando a categoria e não há como você ampliar para todo o nosso estado e para todas as pessoas, inclusive o interior do estado hoje tem um número muito grande de pessoas utilizando moto. Há uma necessidade de um planejamento para municipalizar o trânsito e o Estado, através do Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, deve pensar de como fazer isso. Até porque os senhores e as senhoras, é o que eu digo, a atividade é perigosa e insalubre. Vocês sabem que saem de casa, mas infelizmente os números dizem que vocês não sabem se voltam. E aí, dentro dessa perspectiva, é que a gente tem que trabalhar o olhar 360, que a gente vai por terceiro pilar. Formação dos senhores. Os senhores têm formação continuada, o Estado investe em vocês e dão curso preparatório para que vocês consigam
estar sempre aptos a salvarem suas vidas e as vidas das pessoas que estão interagindo com vocês no trânsito. Então, a pilotagem segura, pilotagem defensiva, cooperação com a PM, com o Esquadrão Águia, para que vocês façam, e eu sei que os amarelinhos fazem, e hoje os amarelinhos em Salvador, o índice é 0 de sinistro de trânsito, exatamente pela capacitação, porque vocês são capacitados e têm direção defensiva. Então, hoje, o sinistro de trânsito envolvendo amarelinho, ele é 0 na cidade de Salvador. 0. Exatamente por causa da questão da formação e dedicação de vocês e o Estado, que fiscaliza e reivindica que vocês estejam sempre treinados e capacitados. E isso é para o bem de vocês, das suas famílias e nossa sociedade. E aqui eu coloco, deputada, como mais uma posição, os aplicativos. Quanto mais você se fomentar a questão do uso da moto para motofrete e mototáxi, a gente precisa ter um olhar agora para a parte do trabalho, não é do emprego. É uma modernização que a gente está passando. Então, o Tribunal Regional do Trabalho também da Paraíba tem um programa excelente que é para além do capacete. No capacete tem um pai de família. Então, a gente precisa olhar e fazer com que vocês não tenham aquela visão do empreendedorismo de necessidade. Vocês estão, às vezes, nesse movimento, estão nessa atividade por necessidade. Vocês, às vezes, estão tendo jornadas de 12, 14 horas por necessidade. E os aplicativos vêm exatamente dentro desse empreendedorismo de necessidade, explorando a atividade desses profissionais e fazendo com que eles tenham jornadas extensas para uma remuneração menor. E eu falo, inclusive, parafraseando aqui os livros e o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Então, hoje, os aplicativos, eles têm exercido uma nova tipo de escravidão, a escravidão digital. E a gente precisa, nas políticas públicas, que é a pauta da audiência aqui, pensar também de como proteger vocês, profissionais, que hoje fazem parte do contexto da sociedade brasileira, baiana, soteropolitana, fazendo as entregas dos produtos, levando pessoas, ajudando na mobilidade urbana, diante da deficiência do transporte público, que não chega a todos os lugares e às vezes não chega com qualidade. Então, vocês são essenciais para que a gente tenha isso, mas precisamos fazer isso com segurança. Como a fala do capacete. O capacete, a gente teve em Marrakech, no Marrocos, e a gente viu o número de sinistros de trânsito, infelizmente, envolvendo pessoas que usavam capacetes irregulares. Selo do Inmetro falso. Capacete fora do prazo de validade. E hoje o sistema seguro, pensado pela Visão Zero da Suécia, ele vê o capacete como um instrumento essencial para salvar vidas no trânsito. E no Brasil a gente tem um estudo da Abramet, hoje é dia do médico. A Abramet está comemorando em Brasília hoje há 20 anos da sua fundação. E a Abramet faz um estudo, e tem esse estudo, quem quiser pesquisa na internet, mostrando o quanto o capacete, como o Lucas falou aqui, que é um equipamento essencial, um capacete bom pode salvar a vida de vocês na ocorrência de um sinistro. Então, o sinistro, ele é evitável, mas a morte decorrente desse sinistro ainda é mais evitável. O SAMU chegar a tempo, você está com o uso do capacete adequado, está com a moto adequada, está com mata-cachorro, corta-pipa, então todos aqueles equipamentos que estão previstos na resolução do CONTRAN. Então, tudo isso não é dispensável e a fiscalização, ela ajuda vocês a sempre lembrarem disso. Ela não pode ser excessiva, mas ela não pode deixar de ter. Vocês precisam ser fiscalizados até para poder salvar a vida de vocês. Então, por último, um equipamento que fica na frente da moto para exatamente fazer com que proteja na queda. Não. O apelido é exatamente porque se passar por um animal, aquele ali faz com que ele... Ela excede um pouquinho as lagoas. Um para-choque. Salva vidas. Salva vidas, salva vidas. Caramelo que fica perseguindo. São seus maiores adversários. Então, eu deixo aqui o Instituto Brasileiro de Lei de Trânsito, nossos integrantes espalhados pelo Brasil, à disposição dos senhores mototaxistas. Amanhã a gente tem uma nova audiência pública lá na Câmara dos Vereadores de Salvador, tratando desse tema. É muito importante que essa política pública, deputada, seja tratada aqui nessa casa,
porque realmente a abrangência é estadual e que daqui eu sei que o mandato desce lá para outras pessoas que estão na Câmara dos Vereadores, para que elas possam fazer uma política pública continuada, com governança e com esse olhar 360. Até porque mototaxista e moto é inclusão social, é trabalho, renda, mobilidade para o cidadão e vidas que estão sendo levadas no trânsito, no ir e vir. Obrigado aí pela oportunidade.